Este é o Pergunta Eu Vila, o programa onde vocês perguntam o que quiserem e eu respondo. Antes de iniciar agora a série de perguntas e respostas que eventualmente eu vou dando, eu gostaria de pedir que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ative as notificações e é importante, evidentemente, que vocês curtam o vídeo. Pergunte ao Vila. Wycliffe Pinheiro, poxa, Wycliffe é o nome de é importante na história, viu, na questão da reforma protestante e tal. Professor, o senhor mantém uma rotina de estudos? Qual técnica você utiliza para agregar conhecimento à sua mente? Eu leio todo dia, eu acordo muito cedo e durmo muito tarde, ao contrário do presidente da República, começa a trabalhar muito tarde e encerra muito rapidamente seus trabalhos. Igual o Jaiminho Haddad aqui em São Paulo. Não, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de ler, todo dia eu leio. Leio as coisas mais variadas, tem dia que eu vou trocando de livro, então eu estou lendo vários livros ao mesmo tempo. Por exemplo, agora eu estou lendo A Bailarina de Auschwitz, estou lendo uma biografia acadêmica do Duque de Caxias, misturando com um livro da pré-história do Brasil, o Brasil antes da chegada de Cabral. Então eu vou misturando as leituras. O duro é não misturar na cabeça, mas eu tenho uma rotina assim, ó. Cícero Tavares de Mello. Cícero que não é aquele da Roma Antiga, hein? Grande orador, tal, grande polemista. No meu livro até discursos tem um discurso do Cícero. Vamos lá. Vila, qual a sua avaliação histórica do personagem Antônio Conselheiro? Era realmente um picareta ou Euclides da Cunha tinha razão quando descreveu como Messias? Nem picareta e nem Messias. Eu posso dizer com tranquilidade, porque minha tese de doutorado foi sobre Canudos. Ele não é nem Messias, o esperado, ungido, e nunca se proclamou Messias, daí que não é um movimento messiânico e nem um picareta no sentido mais vulgar da expressão. É um beato. O beato é um fenômeno religioso do sertão brasileiro, tem desde o século XVI. E ele, Antônio Vicente Mendes Maciel, nasceu em Quixeramobim em 1830 e morre em Canudos em 1897. Ele é um beato, não passa de um beato religioso que incorpora a religiosidade, mas que não faz parte da institucionalidade da Igreja Católica. E por quê? Grande parte do século XIX brasileiro, você não tinha cristianismo, mas não tinha padres. O protestantismo era quase que inexistente no Brasil na época, era irrelevante. O que dominava que era o catolicismo, mas não tinha padres. Então, muitas vezes esses beatos acabam ocupando esse espaço. Lembrando que ele não faz casamento, não faz batismo, nada disso. E ele constituiu uma comunidade em 1893, por volta de junho, ninguém sabe bem o momento, ali às margens do rio Vaz do Barris, e essa comunidade se transforma na célebre Canudos. Mas que quem morava na comunidade não chamava de Canudos, mas sim de Belo Monte. Vai ter uma série de atritos, a história é muito longa, no meu livro Canudos, o Povo da Terra, tem tudo isso, mas em 1896 é uma primeira expedição contra Canudos, depois a segunda, depois no ano seguinte, em 1897, em março, a terceira, até ser organizada a quarta expedição, que foi a maior expedição do Exército Brasileiro em território nacional, começa em março e vai até a destruição da comunidade a 5 de outubro de 1897. Sendo assim, você não pode nem analisá-lo como Messias, no sentido clássico da literatura, ele nunca se proclamou Messias, e nem um picareta. É um beato que construiu uma comunidade, tem formas muito particulares de organização e que acabou sendo destruída pelo Estado republicano. Fute, letra... Pô, legal, hein? Professor, acho que você foda com PH, é bacana, hein? Mas teria vontade de pular de paraquedas algum dia? Nunca, nunca. Nunca passou pela minha cabeça, isso nunca faria, em hipótese nenhuma. Vinícius Alves tem uma dúvida. Professor, tem uma amiga que me disse que ela é de esquerda e capitalista. Isso é possível? É meio problemático. Ela vive uma crise existencial, né? Ela é de esquerda e capitalista. O capitalismo parte da apropriação, segundo uma das leituras. Não existe uma esquerda. Hoje eu até falei sobre isso. Só os ignorantes que usam esquerda no singular, existe esquerda no plural, assim como direita no plural, assim como centro no plural. Então, se você pensar na esquerda marxista, é uma contradição. No campo do marxismo, que é uma das esquerdas, não é a única, mas o Engels, grande amigão do Marx, sustentou boa parte dele na vida, era um capitalista, né? A família era rica e ele administrou empresas e mesmo assim produziu as suas obras dentro da leitura, entre aspas, que o marxismo chama de socialismo científico. Alisson Lucas pergunta: Professor Vila, o que o senhor achou do documentário 1964 do Brasil Paralelo? Não achei nada. E por que não achei nada? Porque eu não assisti. E nem assistirei. Por quê? Porque convenhamos, esse pessoal precisa estudar muito para que possa chegar aqui na sola de sapato do que eu sei sobre 64, eu sei sobre o governo Jango e ditadura militar. Portanto, tem de estudar, né? Tem de entrar na universidade, fazer o bacharelado em História, licenciatura em História, ser doutor em História, conhecer o ofício de historiador, entender quem é Mark Bloch primeiro. Em suma, precisa aprender muito, né? Um pessoal muito pequenininho, precisa de uma lupa para encontrá-lo, não sabe nada de história. Gessé Surso: por que o comunismo não ficou mal visto no mundo como a ideologia nazista, já que cometeu muitas atrocidades também? Pô, essa é uma bela questão. Isso que nós temos que ficar falando horas e horas. Temos, ao mesmo tempo que você teve os campos de concentração na Alemanha nazista e depois de extermínio de judeus, ciganos, homossexuais, adversários políticos, de vários matizes, comunistas, socialistas, liberais, etc. Na União Soviética teve os campos de trabalhos forçados, né? Você pega
toda uma literatura aí, é o Chalamov, Varlam Chalamov, leia, editora 34, 5 volumes, mas pode ler o primeiro só, né, dos contos de Kolimar. Ele ficou 20 anos preso nos campos de trabalhos forçados. É terrível, você ficar na Sibéria a 60 graus abaixo de zero. Portanto, há uma ampla literatura, seria até interessante comparar a literatura sobre os campos de concentração nazistas com os campos de trabalhos forçados da União Soviética. Mas você tem razão, porque eles partem de pressupostos diferentes. O socialismo marxista parte do pressuposto da Revolução Francesa, né, da liberdade, da igualdade e fraternidade. E o nazismo parte de uma literatura antissemita produzida há séculos. Mas é inegável que os dois levaram a regimes ditatoriais e totalitários. Ping Pan, Nescau ou Todinho? Nescau. Pão ou brioche? Pão, brioche é para Maria Antonieta. Aécio ou Dilma? Nenhum dos dois. Engraçado, esse foi o dilema de 2014, hein? O dilema de 2014. Que momentos complicados você vai escolher quem? É melhor não escolher nenhum dos dois, votar nulo. Tatuagem ou body piercing? Eu acho as duas coisas horrorosas. Eu sou de outra época que tatuagem era coisa de marinheiro ou de presidiário. E eu acho tatuagem uma coisa... Eu fico vendo as meninas todas tatuadas, daqui 10 anos ela vai se arrepender. Eu quero ver tirar a tatuagem. Não pode fazer vários exames por causa de tatuagem. É um negócio absurdo. E piercing eu acho uma coisa pavorosa também, mas é visão minha, no significado. Um pode usar o que quiser, o piercing é onde bem colocar. Eu gosto quando as celebridades da internet falam onde colocam os piercing. Eu acho essa coisa fantástica. Uma delas, uma moçoila, explicando que numa área íntima ela colocou piercing. Isso é patético, patético. Ficção ou documentário? Olha, sabe que no fim eu prefiro, por causa desse vício de historiador, eu acabo indo mais para o documentário do que para ficção. Eu gosto muito de ficção, aprendo muito, mas se fosse ter de optar, eu ficaria com o documentário. Cinto ou suspensório? Suspensório é coisa do passado, né? Já na minha época, desde a época da adolescência, ninguém mais usava suspensório, tá? É cinto, né? Quinta ou nona sinfonia de Beethoven? Olha, eu conheço evidentemente o Beethoven, brevemente as sinfonias, mas eu fico com a nona. Muito obrigado pelas mensagens, são muitas, a gente tenta fazer o possível para respondê-las e não esqueça de escrever novas mensagens aqui embaixo. E também pela hashtag Pergunta ao Vila no Twitter. Bem, não precisa se acanhar porque aqui nós falamos de tudo mesmo. Pergunte ao Vila.